Bom dia, igreja. Hoje eu dei bom dia. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. E hoje vamos ver que a ceia do Senhor é um anúncio comunitário da igreja local. É a igreja pregando o que Jesus fez. A ceia do Senhor não é, como alguns falam erroneamente, algo mágico que te dá poder, mas é algo proclamatório, algo que a igreja diz ao mundo e a si mesma quando ela se reúne. A proclamação comunitária da igreja local, o anúncio da igreja local. Verso 26, de 1 Coríntios 11. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu amor, graça, misericórdia, porque temos o privilégio de participar dessa ordenança, de celebrar essa ordenança instituída por ti, Pai. Que a tua palavra, Deus, venha falar em nosso coração, que a tua mensagem venha a elucidar nossa mente, que juntos anunciemos aquilo que Jesus Cristo fez por meio da celebração da ceia do Senhor. Que todo misticismo, toda herança papista, Deus, seja retirada de nosso coração e nós venhamos a celebrar essa ordenança da maneira que se apresenta no Novo Testamento. Também peço por mim, Deus, pedindo, Senhor, que tudo aquilo que eu falar esta manhã seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Tá. Tá. Obrigado. A ceia do Senhor é o anúncio comunitário da igreja local. É comum no meio evangélico, é muito comum até mesmo hoje em dia no meio batista, você aprender que a ceia do Senhor é um momento que você vai tomar os elementos e de alguma maneira mágica você vai se fortalecer. Você vai tomar os elementos de alguma maneira mágica, Deus vai fazer com que você seja um crente melhor. Isso é fruto, além do misticismo medieval que nós aprendemos e herdamos de Roma, também do individualismo da nossa era. Eu vou celebrar a ceia para que eu fique forte. Eu vou celebrar a ceia para que eu fique melhor. Eu vou celebrar a ceia para que eu tenha uma experiência maior com Deus. Certa feita eu vi no Instagram uma menina comentando que ela tomou a ceia pela primeira vez, mas ela não sentiu aquela coisa mágica que todo mundo diz que sente quando toma a ceia. Faltou o tchan, né? E ela tomou a ceia e o que ocorreu com ela? Ela se decepcionou com a ceia do Senhor. Mas por que ela se decepcionou? Não porque Jesus não prometeu, não cumpriu o que prometeu, mas porque ela achou que Jesus prometeu algo que ele não prometeu. Quando nós perdemos de vista o que é a ceia, aqui trabalhamos muito a função da ceia. A ceia do Senhor é um memorial, a ceia do Senhor ela não é um meio de graça, ela não dá poder àquele que toma. Jesus não está presente no pão e no fruto da videira, ele está presente na igreja, já sabemos isso. Mas tem outros aspectos da ceia. Já aprendemos que a ceia ela aponta para o presente, a igreja local reunida aponta para o futuro, até que ele venha. Já sabemos isso. Mas tem outros elementos importantes que a ceia aponta. A ceia é uma pregação do Evangelho. A ceia é uma pregação vívida do Evangelho. É uma representação do que é o Evangelho. E isso nós devemos ter em mente. Porém, a ceia do Senhor também é um memorial da igreja reunida. Por isso que é um anúncio comunitário da igreja. Ali e no verso 17, você vai ver Paulo aqui dando uma bronca na igreja. 1 Coríntios 11, fala que não louva a eles porque eles se ajuntam, não para melhor, senão para pior, mas ele fala, vos ajuntais. No verso 18, ele fala, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, não é online, não é drive-thru, não é na casa do irmão. No verso 20, de sorte que quando vos ajuntais num lugar. No verso 22, não tendes porventura as casas para comer e beber, ou desprezais a igreja de Deus. A igreja é uma coisa, a casa do irmão é outra. Então nós vemos aqui que a igreja é uma celebração da igreja, a ceia é uma celebração da igreja reunida. Versículo 33, portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais, e o verso 34, para que não vos ajuntais. Notem a repetição do ajuntamento. Por quê? Porque a ceia é uma pregação da igreja.
Na igreja, toda igreja bíblica tem o sermão. O sermão é a pregação do pastor. Tem aquele pastor que ele é o pastor dos 3 textos. Não sei se os irmãos conhecem. Ele lê o texto, ele esquece o texto, ele nunca mais volta para o texto, né? Tipo, é horrível. Mas a igreja tem uma função, por meio do pastor, de pregar o evangelho. Mas no momento da ceia e do batismo, a igreja prega o evangelho. E no momento dos louvores, a igreja canta o evangelho. Nós não assistimos culto, nós cultuamos. Nós não somos servidos no culto, nós servimos. E a ceia do Senhor é o momento que nós proclamamos o evangelho ao mundo. Eu sei que nesse consumismo papista que as igrejas evangélicas herdaram, você vem na igreja para que você tome a ceia e você tenha um tchan, uma magia. Não é isso. A ceia do Senhor é um anúncio, uma proclamação. E note aqui que diz o texto, verso 26. Porque todas as vezes que comeres este o quê? É pão, tá? É pão, nada além de pão. E beberes este, nada além de cálice. Quando eu como pão e quando eu bebo cálice, o que eu estou fazendo? O que diz o texto? Até que vem, anunciais a morte. Quem anuncia? Não é o pastor, é a igreja. Por isso que a ceia é o anúncio comunitário. Pessoal, hoje essa semana eu não vou pecar, porque é culto de ceia. Tá, então as outras semanas pode. Nossa, então que a cada 3 meses você faça 2 meses e 3 semanas. A ceia você tem que ir em mente, eu vou memorar o que Jesus fez, eu vou me reunir com o corpo de Cristo, eu vou discernir o corpo de Cristo e eu vou pregar o evangelho. O que teve na tua igreja na ceia? Nós pregamos o evangelho. Como assim? Nós ceiamos. E vamos entender aqui esse texto, né? Aqui fala que anunciais a morte do Senhor. Então, estamos anunciando um fato histórico. O Senhor morreu. E também ele ressuscitou, porque até que venha. Se ele vai vir é porque ele ressuscitou. Agora, já parou para pensar o que significa isso? Estamos anunciando que Jesus morreu. Mas todo mundo morre? Todo mundo morre? Então estamos anunciando algo diferente. Não somente que uma pessoa morreu, mas que o Senhor morreu. E para que entendamos então o que estamos pregando, o que vocês estão pregando, anunciando, devemos entender algumas coisas. Primeiro, quem matou Jesus? Segundo, por que Jesus morreu? E terceiro, por quem Jesus morreu? 3 verdades que devemos entender para anunciar a morte do Senhor. Jesus morreu, mas morreu por quê? Mas como assim? Foi os romanos? Quem foi? Mas por que ele morreu? Por que foi necessário morrer? É interessante, 90% dos evangélicos, eu não estou chutando, falam, Jesus Cristo morreu por você. Todo mundo fala, legal. Mas se uma pessoa perguntar, por quê? Para te salvar. Do quê? Do pecado. Mas por quê? A pessoa fica, travei. O que quer dizer isso? Eu lembro quando eu era ainda católico, romano, jovem, entrando na pré-adolescência, me fala, Jesus morreu para te salvar. Mas me salvar do quê? Ninguém respondia. Salvar do quê? Do que eu preciso ser salvo? E é isso que a ceia do Senhor vai apontar. A morte do Senhor. Agora, quem matou Jesus? Aqui fala que o Senhor morreu. Quem matou Jesus? Vamos abrir ali em Isaías 53. Isaías 53, versículo 10. Anunciais a morte do Senhor. Estamos anunciando a morte do Senhor. Jesus Cristo, o Senhor, morreu. A pergunta é, quem o matou? Isaías 53, verso 10. Todavia ao Senhor, aqui aparece o tetragrama Yahvé, pronúncia Jeová, de acordo com o texto massorético. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quem matou Jesus? Quem moeu Jesus? Deus, o Pai. No versículo 5, versículo 4, Isaías 53, diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, nós o reputávamos por ferido
Ferido de Deus. Então, quem matou Jesus? A primeira coisa que devemos entender ao celebrar a ceia. O que estamos anunciando? Estamos dizendo ao mundo uma verdade. Deus, o Pai, matou Jesus. Não foram os romanos que mataram Jesus em última instância. Foram instrumentos. Não foi Caifás que matou Jesus. Não foi porque o mundo malvado rejeitou a mensagem bonitinha do amor. Quem matou Jesus Cristo foi Deus, o Pai. Estamos dizendo ao celebrar a ceia que Deus, o Pai, matou o justo. Por isso que a Bíblia fala que o Evangelho é um escândalo. Estamos dizendo, o que nós cremos, na verdade, é que um Deus santo matou um inocente para salvar pecadores, não é isso? É isso que nós queremos. Isso é absolutamente escandaloso. O Evangelho é escandaloso. O que não é escandaloso? Olha, você vai lá, você reencarna, faz suas boas obras, vai tentando, durante muito tempo, até que você vira um espírito de luz bonitinho. Mas a nossa pregação é escandalosa. Quando você celebra a ceia, quando você coloca o pão na boca, o cálice na boca, quando a igreja se reúne para isso, estamos dizendo ao mundo, olha, Deus matou Jesus. Isso vai contra a mensagem que temos um velhinho sentado num trono gude-gude bonitinho. Pensa bem. Estamos dizendo que o pai matou seu filho. Quem aqui já leu a passagem de Abraão e Isaque, onde Deus pede que Abraão mate Isaque? É uma passagem chocante. Abraão ali foi muito corajoso, teve fé que Deus ressuscitaria Isaque. Hebreus diz isso. Só que quando ele vai matar e imolar o cordeiro, o filho, o que aparece? O cordeiro. E o que é a mensagem? Deus proverá. Proverá o quê? O cordeiro. É Deus anunciando que ele mataria o filho. Não seria Abraão matar seu filho, mas ele mataria o seu próprio filho. Então o que vemos aqui? Que Deus, o Pai, matou Jesus. Mas você pode pensar, mãe, que absurdo. Então estamos anunciando que Deus, o Pai, matou seu filho, mas Jesus também se entrega voluntariamente. Se você abrir lá de novo 1 Coríntios, estamos dizendo, quando ceiamos, quando celebramos a ceia do Senhor, quando anunciamos a morte do Senhor até que venha, estamos dizendo que o Senhor fez isso voluntariamente. Foi um ato voluntário. Verso 24. E tendo lamentado, partiu e disse: o que o Senhor fez? Aí o termo eucaristós, né? A igreja católica chama de eucaristia, mas eucaristia é o ato de dar graças, não são os elementos, ok? Eucaristós, né? E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Quem está partindo os elementos? O próprio Jesus. Ele está se doando, ele está demonstrando que é um ato voluntário, partido por vós. Então, embora Deus o Pai tenha matado Jesus, tenha entregado Jesus à morte, ainda assim Cristo fez isso de maneira voluntária, como diz Hebreus, um dos textos mais lindos do Novo Testamento, Hebreus capítulo 10. Então estamos anunciando uma parceria trinitária. É muito mais profundo que você tomar um suco mágico, ou Sinus Gummy, com todo respeito às outras tradições. É muito mais profundo. Quando você atribui poderes mágicos à ceia, você dilui o que ela anuncia, porque você só pensa naquilo que recebi agora. Não, ela é um anúncio, ela é uma pregação. Se ela não for entendida, se você não entender a pregação, por melhor que seja a pregação, não adianta. Ela tem que ser entendida. Hebreus capítulo 10, versículo 5 ao 10, falando de Cristo. Fala aqui no verso 4 que é impossível o sangue de bodes e touros tirar pecado. Ninguém nunca foi salvo por sangue de bode, de sacrifício. Todo mundo foi salvo pelo sacrifício de Cristo, que é retroativo, até mesmo Adão. Mas verso 5 diz o seguinte, Hebreus 10. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisesse. Sacrifício e oferta de animais, você não quis. Mas corpo me preparaste. Quem preparou o corpo para Jesus? Deus. Concebido, pelo Espírito Santo. Corpo me preparaste. Holocaustos e oblações e ofertas pelo pecado não te agradam. Então disse, aqui quem está dizendo é o Filho: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. E está mesmo, Jesus é a palavra de Deus, não é? E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Gênesis é Deus falando, Jesus é a palavra de Deus. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram.
as quais se oferece segundo a lei. Então disse eu: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. O que Jesus orou ali? Deus, se é possível salvá-los sem que eu morra e sofra a tua ira, o Senhor faça, mas se não for possível, faça a tua vontade. E aqui, o que o Senhor está dizendo aqui? Faz a tua vontade. Tira o primeiro, o sacrifício do Antigo Testamento, e estabelece o segundo, o sacrifício de Jesus, no qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo feito uma vez. Aqui umas coisas interessantes que eu quero me deter aqui. Nesse ato voluntário de Jesus. Quando você participa da ceia, você está dizendo o seguinte: Cristo voluntariamente decidiu junto com o Pai que Ele se entregaria por nós. Aqui é uma conversa na eternidade de Deus com Deus. Deus o Filho conversando com Deus o Pai. Deus o Filho fala: não tem como salvá-los com sangue de bode. Eu estou fazendo aqui uma figura de linguagem, estou aqui fazendo uma licença poética, mas o texto aqui retrata um diálogo, porque Deus, o Filho, a qual morreu, fala: eu estou aqui para fazer a tua vontade, corpo me preparaste, então eu vou lá e vou morrer, porque você não quer sacrifício de bode, você não quer sacrifício de carneiro, você precisa que eu me apresente. Então eis aqui, venho. Aqui temos Jesus Cristo falando com Deus o Pai na eternidade, que Ele iria se voluntariar para morrer pelo homem pecador. Quando? Antes que houvesse dia. É o que nós chamamos na teologia brilhantemente de pacto da redenção. Antes de qualquer coisa, a Trindade fez um pacto, nos salvar. É isso que estamos anunciando. Olha, Deus o Pai matou Jesus, mas Jesus Cristo voluntariamente, porque Jesus fala: não pense que se eu não pedisse a meu Pai, não haveria 12 legiões de anjos para me salvar nesse momento. Jesus fala no momento ali que está na cruz: não quero. Sabe o que aconteceria? Ele não morria. Não haveria salvação. Eu não quero. Quer saber? Cansei. Destrói tudo. Destruía tudo. Mas o que ele faz? Ele é obediente até a morte, morte de cruz. É isso que estamos anunciando. A ceia são vocês, somos nós como igreja, dizendo ao mundo o Evangelho. Deus é tão bom nisso, que Ele sabia das perversões que haveria com a pregação. Ele coloca 2 elementos que anunciariam o Evangelho continuamente, que é a ceia e o batismo, a morte e a ressurreição de Cristo no batismo, a minha união com Cristo na sua morte, ressuscitando para a vida. Deus, Ele deixou 2 ordenanças para que nós pudéssemos ver o Evangelho representado. Claro, o ser humano se esforça para diluir isso, para botar misticismo, mas ainda assim Deus deixou. Então, quem matou Jesus? Deus o Pai, mas foi um ato voluntário. Voltando a 1 Coríntios, é por isso que alguns acham que eu sou um pouco radical com a ceia. Se eu for num local que o pastor fala que a ceia vai te dar um poderzinho, eu não tomo a ceia. Eu não tomo, eu me recuso a tomar. Então, quando eu falo, quem pode tomar ceia, algumas pessoas não podem, eu sou coerente comigo mesmo também. Se eu for em tal local e o pastor falar: olha aqui, nessa ceia você vai ter o perdão dos pecados. Opa, pode esquecer. Isso não é ceia. Não celebro. Quando eu era adolescente, eu fui numa igreja que era ceia com bolo de laranja, mas eu era adolescente. Hoje eu não iria mais. Estava na fila, minha ceia era um bolo de laranja, celebrando a ceia. Custava comprar um pão, fizeram mais difícil. Por quê? Porque quando eu quero anunciar o Evangelho, eu quero que ele seja anunciado de maneira correta. De maneira correta. Agora, se quem matou Jesus foi Deus o Pai, por anuência e voluntariedade de Deus o Filho, no pacto da redenção, por que Jesus morreu? Quem aqui já perdoou alguém? Levanta a mão. E você precisou matar alguém para perdoar? Eu vou te perdoar, mas eu exijo um sacrifício. Alguém já fez isso? Espero que não, porque senão a gente sai daqui e tem que ir para a delegacia depois fazer porque em casos de assassinato, essas coisas, o pastor não tem a prerrogativa do segredo, Mas por que Deus não nos perdoou? E ponto, acabou. Não perdoou. Erraram, perdoou toda a humanidade. Lá em Gênesis capítulo 3, não precisa abrir, mas apenas para lembrar, Adão e Eva, eles erraram, eles pecaram, e eles
cozeram para eles, costuraram folhas de figueira. Deus arranca aquelas folhas, porque eram as obras de Adão e Eva tentando cobrir a própria vergonha. E o que Deus dá em troca? Pele de animal. Agora, é muito provável que o animal não ficou sem pele, porque o animal morreu. Alguém teve que morrer. O animal era culpado? Ele era inocente. Quem era culpado? Adão e Eva. Mas as peles do animal cobriram a vergonha dos culpados. Isso aí é o Evangelho. Quando nós falamos, olha, Jesus teve que morrer, estamos dizendo algumas verdades sobre o caráter de Deus sobre nós. Primeiro ponto: Deus não pode justificar o ímpio, e nós somos ímpios ou não somos? Ali em Provérbios 17:15, estamos dizendo aqui uma coisa seríssima na ceia. Olha, o pessoal acha que no último instante ali Deus vai salvar com um bônus. Quer saber? Vem, pode vir, eu vou te salvar. Você me desprezou a vida inteira, nunca quis, morreu sem arrependimento, mas eu vou te salvar, porque eu sou um Deus legal. A ceia diz exatamente o oposto. Ali em Provérbios, deixa eu achar aqui, Provérbios, capítulo 17, versículo 15, diz o seguinte: coisas que o Senhor abomina aqui. O que justifica o ímpio, o que condena o justo, tanto um como o outro são abomináveis ao Senhor. Mas veja bem, Jesus era justo, foi condenado no meu lugar, e eu sou ímpio, e sou justificado. Como assim? Como é que nós resolvemos isso? Primeiro ponto, entender quem Deus. Deus é santo, Deus é absolutamente santo. Deus tem em seus atributos morais, são expressos em sua lei, a sua lei moral. Só que a lei moral do Senhor foi quebrada. A lei moral do Senhor, ela é quebrada. O que um Deus santo pode fazer quando a sua vontade moral, que é boa, perfeita e agradável, é quebrada? Ele tem que punir isso. E qual é a punição pela quebra da lei? A ceia expressa isso. Eu sei que vocês estão não cansados de ouvir, mas tem que continuamente ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é isso, para a gente não ficar com aquele evangelismo raso. Olha, Deus quer o melhor para a sua vida, é que eu também quero. Eu me amo tanto, Deus me ama tanto, então vamos junto. Deus tem sua lei. A lei do Senhor foi quebrada. A quebra da lei tem um nome: pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Então Deus não pode simplesmente perdoar, porque se Ele simplesmente, eu perdoo todo mundo de braços abertos, aí Ele estará sendo ímpio. Um juiz justo não pode deixar de executar a lei. Se eu sou um rei e eu promulgo uma constituição e eu sou o primeiro a quebrá-la, eu sou um hipócrita. Eu tenho que obedecê-la. Claro, Deus não obedece porque está abaixo da lei, mas sim porque a lei expressa o seu próprio caráter. Se Deus não cumprir a lei, Ele está indo contra o que Ele é. E tem coisas que Deus não pode fazer. Tem. Por exemplo, Deus pode criar um Deus semelhante a Ele? Não, porque um Deus semelhante a Ele não é criado. Não pode. Deus pode mentir? Não pode. Deus pode pecar? Não pode. Porque Deus age dentro do seu próprio caráter. A ideia de onipotência não é que Deus faz o que quiser, independente dos outros atributos, é que Ele age dentro dos seus atributos. Então tudo que está de acordo com a vontade dEle, Ele pode fazer se quiser, mas Ele não fará nada contrário ao seu caráter. Então quando nós vemos nas Escrituras que Deus é um Deus santo, um Deus que não pode contemplar o mal, um Deus que quando Moisés, eu teria passado pano para Moisés, mas eu não tenho o caráter de Deus. Moisés bateu ali irritado, eu mesmo ia bater na cabeça também dos israelitas ali, bateu na pedra, né? Povo difícil pra caramba, meu Deus do céu, eu não quero ser crente, que crente é difícil. Lê a Bíblia para você ver, né? É difícil, mas bateu ali, Deus falou, não, você me desobedeceu, Moisés. Os outros desobedeceram, não entraram na terra prometida. Moisés obedeceu, não entrou na terra prometida. Deus não faz acepção de pessoas, correto? Então Deus é um Deus santo, que não pode somente perdoar, senão Ele seria mau. E o que é que nós somos de acordo com as Escrituras? Isso tudo a ceia está dizendo. Ali em Romanos capítulo 3, versículo 23. A ceia, o anúncio da morte do Senhor. Por que o Senhor morreu? Quem matou Jesus? Por que Ele morreu? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram, mas tudo bem, porque Deus é legal. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus.
Aí temos um grande problema. Deus não pode justificar o ímpio. E nós somos o quê? Ímpios. A ceia, ela coloca um dilema. E ela avisa o pecador: não pense que você vai se safar do seu pecado sem arrependimento. Não pense. É um anúncio do Evangelho. O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho nunca volta vazio. Ou ele salva ou ele condena. Nunca volta vazio. Nunca. Jesus fala: pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será perfeito. O Evangelho nunca volta vazio. Agora, então, o que fazemos? Como podemos ser salvos? E é isso o anúncio da morte do Senhor na ceia, por meio de Jesus. E aí entra a grande solução de Deus. Em Romanos capítulo 3, ainda, versículo 23, olha só: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há onde? Não há redenção sem Cristo, fora de Cristo, alheio a Cristo. Fora de Cristo, há condenação. Ou você está no primeiro Adão, ou você está no segundo Adão. A qual, e aqui a chave, a qual Deus propôs ou expôs à vista pública, apresentou publicamente. E aqui propôs aqui, embora seja a correta tradução, não é o propôs de está aqui se você quiser, tudo bem, senão tem outro jeito. Não, Deus apresentou publicamente, para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui uns pontos importantes para explicar o versículo. Aqui está dizendo o seguinte, olha: Deus, ele não foi injusto ao não punir todos os pecados antes da cruz, porque eles foram punidos, assim como os pecados foram punidos depois da cruz. Agora, foram punidos em quem? Em Jesus. Aqui fala que ele é justo e justificador. Não é a mesma coisa, não. Deus demonstra que ele é justo, por quê? Porque o pecado é punido. A ceia está demonstrando, apontando: olha, o pecado foi punido. Foi punido em quem? Em Jesus. Não tem aquela mulher adúltera? A lei diz que ela tinha que morrer. Jesus não contrariou a lei. Mas o pecado dela foi punido. Alguém morreu por ela. Ou não morreu? Alguém morreu por você. Então Deus é justo, porque ao enviar Jesus voluntariamente, Deus coloca, e a ceia aponta isso, todos os pecados da humanidade inteira, cada pensamento, cada sentimento, cada ação, de Adão até a última pessoa a existir na história, sobre Jesus Cristo. A ceia aponta isso. A ceia aponta isso. E então Deus pune Jesus. Se você pegar a história dos mártires, os mártires iam para a morte cantando, alegres. Jesus é muito mais corajoso que qualquer mártir. Ele vai suando o quê? Sangue, que os cientistas, os médicos falam que é um estado de profunda agonia. Ele fala: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui comigo. Ele queria ficar com alguém. Jesus pedindo companhia, porque ele sabia que ficaria sozinho na cruz. Deus meu, Deus meu. Então imagina toda a ira de um Deus santo derramada sobre Jesus. A ceia nos diz uma coisa, porque o Evangelho nos diz isso: Deus tem ira. Se não houvesse ira, não haveria o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. A boa notícia de quê? Que você não precisa receber a ira do Deus irado, porque essa ira foi descarregada, foi colocada sobre quem? Jesus. Aí é interessante, a Bíblia fala que Deus não poupou o seu próprio filho. Ai, que lindo, amém por isso. Mas também é terrível isso. Deus não poupou o seu próprio filho. Nosso Deus é fogo o quê? Notaram quanta coisa a morte de Jesus diz? E quanta coisa então a ceia nos diz? Muito mais profundo que um suquinho mágico que você toma, né, um doping espiritual. Muito mais profundo que isso. A Bíblia vai dizer que Deus, ele se torna justo, quer dizer, ele demonstra que é justo, porque ele não passou pano no pecado, mas ele é justificador daquele que tem fé em Jesus. O que isso quer dizer? Que Deus declara justo aquele que crê em Jesus. No tribunal de Deus, aquele que tem fé em Jesus é tido como justo. A minha injustiça é colocada sobre
Jesus e a justiça de Cristo é colocada sobre mim. Quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam o quê? Nus, despidos. Deus pega um animal e Deus despe um animal. Então o animal fica despido e quem fica vestido? Adão e Eva. A mesma coisa. Quando Deus me vê, isso é maravilhoso. A ceia mostra isso para mim. Deus vê em mim a justiça de Cristo, a obediência de Cristo. Vamos pensar nisso? Quando Deus olha você, cheio de pecado, cheio de falha, cheio de coisa a aprender, coisa a melhorar. Quando Deus olha você, que não deve ser um crentão, porque eu não sou um crentão. Não, eu não sou. Eu sou um anão espiritual perto dos grandes homens e mulheres que eu já li, que também são anões espirituais, porque o que grande é o Deus deles. Quando Deus me vê, Ele não vê o Rui cheio de falha. Ele não vê o marido imperfeito, o pai imperfeito, o pastor imperfeito. Ele vê a justiça de Cristo. A ceia me aponta isso. Aí olha o legalismo evangélico. Essa semana eu não vou tomar ceia. Por quê? Porque eu não fui muito crente. É uma negação da ceia. É uma negação. Aliás, não faz nem sentido, porque os caras creem que tem um poder, então era para tomar, para ficar forte e não cair mais. Quando nós entendemos o que a ceia diz, nós entendemos o que Deus fez por nós. Ali em 1 João 2:1, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 2, desculpa. Ele é a propiciação, o sacrifício que desvia a ira de Deus pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jesus é o sacrifício que desvia a ira de Deus. A ceia me aponta isso. Deus estava irado e despejou toda a ira em Jesus Cristo. Anunciais a morte do Senhor, até que venha. Vocês estão pregando o Evangelho quando vocês celebram a ceia. Todo domingo a pregação do Evangelho e alguns domingos você tem a pregação do Evangelho por meio da ceia. Outros por meio do batismo, que também tem elementos do Evangelho. Agora, vimos quem matou Jesus. Quem foi que matou Jesus? Deus o Pai. Por que Jesus morreu? Para aplacar a ira de Deus, para poder salvar os pecadores. Senão, Deus não poderia perdoar, porque Deus iria contra o seu próprio caráter. Né? Agora, por quem Jesus morreu? Isso também é maravilhoso. Né? Tem tanta disputa hoje em dia, uma coisa tão óbvia nas Escrituras, mas a ceia vai dizer o seguinte: é meu corpo partido por vós. Isso é tão interessante, não tem asteriscos no vós. Então vamos ver por quem Jesus morreu. Vamos começar do menor para o maior, para que a gente veja se a gente está incluído. Primeiro, Jesus morreu por Paulo, está na Bíblia. Jesus morreu por Paulo. Ali em Gálatas 2:20, diz o seguinte, Gálatas 2:20, Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui Jesus morreu por quem? Por Paulo. Eu pergunto, Jesus morreu só por Paulo? Não, mas morreu por Paulo. Agora, Jesus, que morreu por Paulo, mas não só por Paulo, morreu pelas ovelhas e pela igreja. Ali em João, capítulo 10, João 10, versículo 11. Lembramos por que ele morreu. Morreu para aplacar a ira de Deus, para que pudéssemos ser perdoados. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Ele morreu pelas ovelhas. Atos 20, 28. Diz o seguinte, todos achem? Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Algumas traduções colocam que ele resgatou com o sangue de seu filho. Isso está em 0 manuscrito.
Veio da cabeça da pessoa, né? Veio da cabeça da pessoa. Que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então Jesus morreu pelas suas ovelhas e pela igreja. Mas somente pelas ovelhas e pela igreja? Não. Ali em Romanos capítulo 5. Por que eu estou falando isso? Porque a ceia é uma celebração que todo mundo, você vai entender, todo mundo que está vendo, mesmo que não participe, deve se sentir incluído no sentido que ela anuncia algo para nós, para você. Ali em Romanos 5, 6, diz o seguinte: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo, por quem? Quantos ímpios tem? Quantas pessoas são ímpias? Então, todo mundo era ímpio antes de se converter, né? Então, se um dia você foi ímpio, saiba de uma coisa: Jesus morreu por você. E se você é ímpio, não se converteu ainda, não aceitou Jesus, Jesus morreu por você. 1 Timóteo 1,15, a gente foi do menor, Jesus morreu por Paulo, mas não por Paulo somente. Não tem uma expiação limitada a Paulo, nem uma expiação limitada às ovelhas, ou uma expiação limitada à igreja. Ali em 1 Timóteo 1,15, deixa eu abrir aqui. Diz o seguinte: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Jesus veio e morreu pelos pecadores, e Jesus morreu pelo mundo. João 6,33. Viram a progressão do menor para o maior? João 6,33. Diz o seguinte: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Ah, pastor, viu o pão de Deus? Eu pergunto, o pão que nós vamos celebrar aqui, morreu por você? Então não é esse pão que está falando, porque esse pão não morreu por mim. Esse pão me dá vida? É um pão. Agora, Cristo é o pão que desceu do céu. A senhora comprou esse pão no céu, irmã? Não? Não foi, né? Subiu ali palmas e foi indo, não parou mais. O que eu quero dizer com isso? Quando celebramos a ceia, anunciamos a todo mundo que está presente na reunião: Cristo morreu por você. Cristo fez isso por você. Foi partido por você. Foi morto por você. Mesmo que você venha rejeitar até o último dia da sua vida e nunca queira Ele, Ele morreu por você. Por isso que eu falo: pastor, eu não vou celebrar ceia, eu não posso celebrar ceia, eu devo ir na ceia. Claro que deve ir, porque é o Senhor dizendo a todos os presentes, aos crentes, às ovelhas. Se Paulo estivesse aqui, a Paulo: Cristo morreu por você. A ceia é o anúncio da morte do Senhor. Por quem? Por você. A ceia é a celebração e a proclamação da igreja, dizendo: Deus, o Filho, se fez homem para que você fosse salvo, para que você não recebesse a ira de Deus. Em última instância, Jesus nos salvou de quem? De Deus o Pai. Já parou para pensar nisso? Nos salvou de Deus o Pai, porque a ira de Deus o Pai cairia sobre nós. E Deus o Pai, então, por amor grandioso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não para que todo mundo não pereça, mas para que o nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Então, nessa celebração da ceia, voltando para 1 Coríntios, por isso que é uma celebração comunitária, eu pergunto: como é que você celebra isso online sozinho? Como é que você prega isso sozinho? Como é que a gente faz isso sozinho? Dá para fazer sozinho isso? Não. É anunciais. Por isso que nessa passagem, Paulo corrige eles, porque estavam tomando de maneira equivocada. E nós, quando celebrarmos em breve a ceia do Senhor, nós vamos saber que estamos pregando o Evangelho. Você pode falar: hoje na igreja eu preguei o Evangelho.
De que maneira? Eu celebrei a ceia do Senhor. Então, por você, por mim, é o anúncio que a igreja faz ao partilhar a ceia do Senhor. Então, como é que será feita a ceia? Novamente, sempre a gente avisa quem pode participar. O Novo Testamento é muito claro que somente discípulos participam da ceia. E ele é tão claro que discípulos são aqueles que foram batizados biblicamente após arrependimento e fé. Então, se você é membro de uma igreja batista, você está em comunhão com a igreja local, né? Porque é engraçado, não, eu sou membro da igreja batista, mas eu briguei com todo mundo na igreja. Você quer partilhar o corpo de Cristo? Né? Você quer celebrar a comunhão do corpo de Cristo? Faz sentido? Não faz. Né? Ah, mas eu não fui batizado, eu posso. A ceia é o rito de continuação. O rito de iniciação é o batismo, não dá para pular etapa. Não dá para pular etapa. Então, aquele que foi batizado biblicamente, como Jesus mandou, após arrependimento e fé, após profissão de fé, professando a sua fé, estando em comunhão com a sua igreja, entendendo o que a ceia é, um memorial, membro de uma igreja da mesma fé e ordem, essas pessoas podem tomar a ceia do Senhor. Então, como é que será feito? Nós vamos cantar um hino, né? Vão daí ou daqui? Daí mesmo. Aí, a partir da primeira estrofe, vocês vão pegar os elementos, que já vou dar graças a ele, aí vão voltar às suas cadeiras e vão esperar até o término do hino, para que então comamos e bebamos, ok? Então, pode botar o hino ali, ainda não cantem, porque eu vou dar graças aos elementos.